Olá, meus queridos amados, meus queridos irmãos, mais uma vez, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, dia 20 de julho, nós estamos na segunda-feira, na 16ª semana do Tempo Comum. Queremos agradecer a todos vocês que sempre têm nos colaborado, sempre têm nos ajudado com as nossas liturgias, com as nossas leituras, com a nossa reflexão. Assim, sempre continue conosco. Ajude-nos sempre a levar a palavra de Deus aos nossos irmãos. Hoje, em especial, agradecemos a Lucimar, que mora em Brasília, no Brasil, e por estar nos ajudando a levar a palavra de Deus aos nossos irmãos. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados, chegou o nosso momento das nossas orações. A vocês que desejam colocar algum pedido ou desejam alguma intenção, por favor, seja à vontade. Possa assim então você levar o vosso pensamento, o vosso coração e se colocar-se, debruçar-se nos braços e se colocar-se perante a presença do nosso Senhor, para assim nós podemos mais e mais ter essa intimidade com o nosso Deus, que possamos sempre podermos levar em oração tudo que nós sentimos e tudo que nós estamos passando. Nunca devemos esquecer que nosso Senhor sempre está de braços abertos, nos esperando a escutar a nossa palavra. Tenha esse momento, fica com Deus e faça com Deus a vontade que Deus deseja em vosso coração. Deus nos fala, Deus nos escuta, Deus sempre está preparado a nos acalentar com teu amor. Assim, meus queridos, começamos então a nossa oração. Meu Deus, nós te agradecemos por esse dia de hoje, por mais essa chance de aprender a ser feliz. Agradecemos, ó Pai, por nos ensinar que através da oração possamos adquirir a alegria e a gratidão de sermos filhos de Deus. Agradecemos, ó Pai, por todos os obstáculos que se encontram em nosso caminho, em nossa vida, mesmo nos momentos de dificuldade que nós não compreendemos qual o motivo, o porquê estamos passando por essa dificuldade. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, nós te louvamos, te adorando, hoje e sempre. Assim, o Senhor sempre esteja conosco, em nossa vida, no nosso pensamento, no nosso olhar, nesse dia de hoje e sempre. Amém. A Ti, meu Deus, toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém. 16ª semana do Tempo Comum. Leitura da profecia de Miqueias. Ouve o que diz o Senhor. Levanta-te, convoca um julgamento perante os montes e faze com que as colinas ouçam tua voz. Ouve, montes, as razões do Senhor em juízo. Escutai os fundamentos da terra, a pendência do Senhor é com seu povo. Ele disputa em juízo contra Israel. Povo meu, o que é que te fiz? Em que te fui penoso? Responde-me. Eu te retirei da terra do Egito e te libertei da terra de servidão. E pus à tua frente Moisés, Araão e Maria. Que oferta farei ao Senhor, digna dele, ao ajoelhar-me diante do Deus Altíssimo? Acaso oferecerei holocausto e novilhos de um ano? Acaso agradam ao Senhor carneiros aos milhares e torrentes de óleo? Porventura ofertaria eu o meu primogênito por um crime meu, o fruto do meu sangue pelos pecados da minha vida? Foi-te revelado, ó homem, o que é o bem e o que o Senhor exige de ti, principalmente praticar a justiça e amar a misericórdia.
e caminhar solícito com teu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. 16ª semana do tempo comum. Salmo responsorial 49. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reúne à minha frente os meus eleitos, que selaram uma aliança em sacrifícios. Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso, que fizeste, eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhe: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Como é feito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem será 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, filhos de Deus Pai Todo-Poderoso, hoje, na nossa primeira leitura, Deus move um processo contra Israel. Rola-se como testemunha a natureza que assistiu espantada às maravilhosas intervenções com que tirou o seu povo do Egito e o conduziu à terra da liberdade. A acusação de Deus contra Israel tem um tom de uma lamentação cheia de ternura. Israel é o povo de Deus, escolhido e constituído como tal, guiado para a liberdade, ligado a Deus por uma aliança eterna. E tudo apenas porque Deus o ama.
Mas Israel tornou-se um povo infiel e disso que Deus o acusa, recordando as origens e tudo que foi por ele feito. Deus então espera que seu povo tome consciência da própria identidade e manifeste como uma vida coerente. Deus não quer que o homem se ofertas mirambulantes, mas ele quer apenas que eles sejam que foram indicadas por ele, nada mais do que praticar a justiça, amar a lealdade e andar humildemente diante de Deus. O extraordinário que Deus pretende de nós é que caminhamos juntamente com Ele, na simplicidade, e que abrimos aos seus dons, às suas inspirações. Depois, então, Israel reconhece o seu pecado e dispõe-se então a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para aplacar as indignações divinas. Foram feitos numerosos sacrifícios cruentos, muitos malvados contra os animais que foram violentamente sacrificados, abundantes sacrifícios de animais incrédulos sem nenhuma reverência, até uma imolação de primogênitos usados entre os cananeus, mas a lei lhe foi proibida. Então, as atitudes dos doutores da lei e dos fariseus que nos fala no nosso evangelho, ele representa aquilo que se poderia chamar de raciocínio ou de racionalismo religioso. É a atitude daqueles que, para crerem, exigem um acontecimento sensacional, extraordinário. Jesus então indigna-os, pergunta a eles qual é a sua posição, para que isso, se não significa que Jesus entrega para eles dizendo, olha, a mim e a minha palavra já são um sinal que vocês têm que acolher, para que vocês possam então reconhecer os mistérios do reino de Deus. Meus queridos, em Mateus, ele nos faz lembrar o sinal de Jonas, porque Nínive era uma cidade pagã que reconheceu em Jonas o sinal de Deus. E ao reconhecer o sinal de Jonas por Deus, que foi Deus que enviou Jonas, eles se converteram simplesmente pelas palavras de Jonas. Mas os doutores da lei e os fariseus, nem o sinal da morte e da ressurreição do Filho do Homem, do nosso Senhor Jesus Cristo, eles haviam de reconhecer. E que um sinal, eles querem ainda que Deus dá a eles um sinal para que eles possam compreender a partir da fé. Mas e a fé não resulta-se de uma evidência, de um cálculo lógico, mas de uma disponibilidade para acolher o dom de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Os doutores da lei e os fariseus, eles não tinham essa disponibilidade, como eles poderiam também compreender o sinal de Jesus morto e ressuscitado. A rainha do sul fez uma longa viagem a ouvir Salomão, mas eles recusaram-se a escutar Jesus, que é o maior e mais digno do que Salomão, porque a sabedoria e a palavra de Deus está em pessoa. O sinal definitivo de Deus para o mundo é a palavra e a ação de Deus. Contudo, meus queridos, quantas vezes também nós, como os doutores da lei e os escribas, exigimos de Deus sinais extraordinários. Sinais para que Deus mostrasse para nós a sua graça, que Deus mostrasse para nós se Ele é Deus.
Quantas vezes você já se perguntou sobre isso? Como se ele estivesse pronto a satisfazer mecanicamente os nossos caprichos, nossas vontades. Se nós estalarmos o dedo e falar, Senhor, faça aqui então, eu quero isso, ou Senhor, eu quero aquilo, ou Senhor, eu quero isso, matematicamente, ou simplesmente pensar, eu quero, e realizar simplesmente os nossos caprichos. Mas o que Deus quer estabelecer conosco é uma relação pessoal na liberdade e na responsabilidade, e que ajudarmos a crescer e desejarmos nosso crescimento espiritual. Nós podemos não ser mais agirmos como infantilidade espiritual, mas sim uma espiritualidade adulta. Não pretende que queimemos etapas, não pretende que nós não ficamos preocupados, mas o Senhor deseja que nós amadurecemos a nossa fé, que amadurecemos a nossa relação com Deus, amadurecemos então a nossa relação com Nossa Senhora, amadurecemos então a nossa relação com o Espírito Santo. Deus deseja que nós aumentássemos, ou deseja que nós cresce a nossa fé, para que podemos então acreditar nele simplesmente pelos seus atos de bondade, de amor, e guardar pela esperança, guardar a compreensão nos momentos certos, no qual Deus então irá entregar para nós os nossos pedidos, que nós podemos sempre aguardar com esperança, com paciência. Nada queremos agora de imediato, nada podemos ter nesse momento, mas Deus nos dá aquilo que nós podemos suportar. Deus nada entrega para nós o que nós não aguentamos. Tudo que nós suportamos, Deus nos entrega. E toda vez que nós não aguentamos o nosso pedido, e mesmo assim Deus então entrega o nosso pedido, e acaba nós então devolvemos para Deus o nosso pedido, porque nós não aguentamos. Porque isso Deus nos explica, é que pelo amor, e juntamente com Ele, nós temos a capacidade de compreender os seus desígnios, as suas vontades, e assim então nossas vontades, nossos desígnios serão igual a Deus, e aí poderemos então aguentar os nossos pedidos que sejam um pouquinho além das nossas forças. Ele quer que nós simplesmente olhamos na humildade, simplesmente olhamos com amor, para que possamos então alimentar mais e mais o seu amor para conosco. Pois há também aqueles que possam resistir à tentação de querer ver e tocar para crer. Muitas vezes, quando a gente anda no dia de hoje e procuram atrás de superstições, de magias, na tentativa de ver, na tentativa de tocar o inconsciente, o impossível, o invisível, o intocável, e se gasta-se tempo, gasta-se dinheiro em busca de coisas supérfluas a fim de querer tocar. Mas então o profeta, que fala então para nós, ele nos diz que o profeta intervém para reafirmar a vontade de Deus, tantas vezes manifestada na vida dos profetas. Então Miqueias, ele sintetiza em 3 pontos as exigências da vontade divina: a justiça social, o amor, a submissão obediente e dócil a Deus, vivendo permanente na sua companhia. O orgulho e a arrogância
afastam de Deus e separam o próximo. O amor e a humildade restauram a comunhão com Deus, com os irmãos. Interrogamos então neste momento a cada um de nós. Olhamos para dentro do nosso ser e questionamos sobre a nossa fé, a atitude que devemos tomar perante o nosso irmão. Na vivência da nossa vida, na vivência de irmos à igreja, na vivência de irmos trabalhar, revela-se o que vai no nosso coração. Deus revela o que passa em nosso ser quando nós temos a intimidade com Ele. Jesus nos mostra que como devemos ser companheiros. Jesus nos mostra como devemos ser verdadeiramente amigos. Por isso, nós devemos abraçar com simplicidade a humildade, com o olho e com olhares, e com a visão da fé. Por isso, nós iremos então compreender os mistérios de Deus através do olhar da fé. Reconhecemos, meus queridos, que nós somos humanos. Nós não somos deuses. Nós somos humanos, mas nós somos filhos de Deus. Por isso, Deus nos deu a visão alongada nesse dia, que com o olhar de fé possamos então enxergar em nosso irmão a imagem de Jesus Cristo. E assim, mais uma vez, compreenderemos os mistérios de Deus. Compreenderemos o amor de Deus. Compreenderemos e entendemos por que nós devemos então orar. Por meio da oração, nós alimentamos a nossa fé. E Deus, em vossa infinita misericórdia, nos dará a alegria de compreender os seus mistérios através dos nossos irmãos. Queridos, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.